Bom, logicamente vocês devem estar se perguntando o seguinte: qual que é a luta da direita contra o Bolsonaro? A luta da direita contra o Bolsonaro não é o seguinte, vamos começar pela definição negativa. Não é uma luta contra o fascismo. Não é uma luta contra o autoritarismo. Não é uma luta contra a opressão da mulher, do negro, do LGBT, de nenhum setor oprimido, porque nós precisaríamos ter bebido muito para achar que o Alckmin, a Ana Amélia, o PSDB e outros setores, o DEM, etc., estão numa luta em defesa dessas propostas. Logicamente que não. O conflito é puramente eleitoral. Eles querem que o candidato deles ganhe a eleição e o Bolsonaro é uma peça que precisa ser atacada para conseguir essa proeza. É simplesmente isso. É uma disputa eleitoral para que a burguesia prevaleça nas eleições. Isso daí a gente nem precisaria explicar aqui, porque foi explicado pela capa da revista The Economist, como nós falamos na semana passada. O The Economist é o setor mais reacionário da política mundial, ou seja, os banqueiros. Porque o banqueiro, vamos entender uma coisa, ele não é nem fascista nem democrata, ele é banqueiro. Se para conseguir manter o lucro dos bancos, ele precisar se vestir de fascista, ele se veste de fascista. Se precisar se vestir de democrata, ele se veste de democrata. Mas ele é, acima de todas as coisas, e sempre um banqueiro. Democracia, fascismo e outras coisas, reformismo, pseudo-socialista, etc. e tal, para ele são instrumentos com que ele faz uma política na defesa dos seus interesses. O banqueiro, ele é pior do que a extrema-direita? Por exemplo, os banqueiros internacionais mataram o povo grego de fome. Eles impuseram uma política tão dramática de apertar os cintos na Grécia, que a estatística de suicídio no país escalou exponencialmente. Quer dizer, uma coisa nós temos que dizer: fascista ou democrata, o banqueiro é um monstro. Até os próprios banqueiros reconhecem isso, né? A gente já mencionou que tem aquela propaganda, né, que falava assim: é tão bom que nem parece banco. Quer dizer, essa é a propaganda do próprio banco. Quer dizer, o banqueiro mesmo sabe que ele é desumano, cruel, monstruoso, né? Os banqueiros, os especuladores, o capital financeiro, eles detêm dívida de vários países. Eles levaram vários países à ruína. Eles provocaram a fome de milhões de pessoas. Por isso, acreditar que eles são melhores do que o Bolsonaro é fazer um papel de louco. Né? Por exemplo, acreditar que Hitler era pior do que esses banqueiros é uma loucura. Por quê? Porque quem financiou, quem organizou o governo do Hitler foram também os banqueiros. Os banqueiros e os industriais. Né? Aqui é a extrema-direita brasileira, que é de extremo. A primeira coisa mais extrema da extrema-direita brasileira é que ela é extremamente ignorante. Né? Eles procuram fazer a propaganda muito infantil de que o fascismo é de direita, o nazismo era de direita, que o Hitler, era de esquerda, que o Hitler era de esquerda. Isso é loucura. Por detrás do Hitler estavam os banqueiros industriais alemães. Se a gente quiser saber como são os banqueiros industriais, é só olhar o governo do Hitler. Sem falar que a subida do Hitler ao poder foi apoiada por todos os países ditos democráticos. Que é uma coisa que muita gente não sabe hoje, mas que na época era muito evidente. Então, quer dizer, os banqueiros falaram que não é que eles estão contra, vamos entender bem a coisa, não é que eles estão contra o Bolsonaro. Eles acham o Bolsonaro um bom rapaz. Eles só acham que nesse momento aqui, dada a situação, o Bolsonaro não seria o presidente adequado para o Brasil. Essa é toda a luta.
né? O significado do ele não e tudo mais é esse daí. Não quer dizer que amanhã eles não vão chegar e falar assim, não, agora vamos colocar o Bolsonaro no poder. Não quer dizer isso daí. Eles podem muito bem fazer isso daí. Que foi o que eles fizeram com Hitler. O Hitler começou seu movimento em 1920 e pouquinho. Chegou ao poder em 1933. Durante todo esse período, a burguesia impôs um veto. A burguesia falava, não, Hitler não é adequado. Vamos encontrar uma solução menos problemática, menos custosa do que um Hitler. Mas quando a situação chegou num ponto em que eles viram que não tinha remédio, eles mesmos convidaram Hitler para ser governo. Não sei se todo mundo sabe, né? Conhece bem a história. Num primeiro momento, o golpe de Estado nazista não foi um golpe de Estado. Hitler foi eleito, foi o partido com o maior número de votos na eleição, e apesar de ser minoritário no parlamento, ele foi convidado a formar o governo parlamentar. Esse governo parlamentar foi o início do golpe de Estado, a partir daí que o Hitler daria o golpe de Estado, né? Muita gente não entende nada sobre golpe de Estado e fala que não tem golpe de Estado, porque... Não, o golpe de Estado pode começar com um governo formalmente eleito e tudo mais, né? Mussolini foi a mesma coisa, foi o rei da Itália que chamou Mussolini a compor o gabinete. O golpe de Estado foi dado quando Mussolini já estava no governo. Bom, quer dizer, para todos os governos fascistas, autoritários, militares, etc. e tal, a burguesia definiu quando era o momento e quando não era o momento deles tomarem conta do governo, né? Isso daí é exatamente o que está acontecendo. É óbvio que nós estamos diante de uma manobra, a campanha do ele não significa isso, para diminuir o voto do Bolsonaro. É simplesmente isso daí. E transferir uma parte desse voto para o PSDB, para o Alckmin, né? E, através de uma série de artimanhas, ver se eles conseguem colocar o PSDB no governo. Isso mais ou menos está claro na situação política. Então, todo mundo que está saindo à rua hoje para falar ele não, conscientemente ou não, está fazendo campanha pelo PSDB. Isso é absolutamente claro. Não é uma luta do povo contra o fascismo. É uma luta eleitoral do PSDB contra o Bolsonaro.